Olá, mais uma vez, estamos aqui começando a nossa 7ª aula do nosso 9º ano. Chegamos aqui na nossa aula número 7, que eu deveria falar sobre a crise do capitalismo e o totalitarismo. Um capítulo que é muito denso, um capítulo que é muito importante, principalmente para o nosso contexto, para o nosso mundo que nós temos hoje. E principalmente para aquilo que está sendo falado na internet, tem um monte de informação falando o que é o totalitarismo, o que é o fascismo, o que é o nazismo, o que não é, o que é isso, aquilo, e a gente não sabe muito bem, não quer acreditar. Então o que eu vou fazer aqui? Vou oferecer para você aqui o ponto de vista da história. A história, nós fazemos aqui, nós falamos somente aquilo que nós podemos comprovar. Nós não se baseamos na opinião, nós não se baseamos no achismo disto ou daquilo. Nós nos baseamos naquilo que nós podemos pesquisar e naquilo que nós podemos comprovar, naquilo que nós temos fontes. Como esse capítulo é extremamente importante para a gente compreender o nosso mundo atual, no que nós estamos vivendo hoje e a nossa sociedade brasileira hoje, com todas essas críticas que estão sendo colocadas na internet hoje, eu vou fazer uma divisão nesse capítulo aqui para a gente conseguir organizar melhor as ideias e a gente conseguir também estudar melhor. Então, este 7º capítulo eu vou dividir em 4 vídeos. Nós vamos fazer esse primeiro vídeo que você está assistindo aqui agora, que eu vou falar sobre o termo totalitarismo, regimes totalitários. No segundo capítulo, na segunda parte desse capítulo, eu vou falar sobre o fascismo. Na terceira parte, eu vou falar sobre o nazismo. E na quarta parte, eu vou falar sobre a crise do capitalismo e a queda da bolsa em 29. O que eu estou fazendo aqui é tentando organizar as informações para a gente conseguir compreender melhor. Eu vou falar aqui e eu vou tentar entregar informações para vocês e tentar entregar as características mais importantes para vocês desses regimes que vão ser muito importantes para a gente compreender por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu durante todo o século XX, que vai ser marcado justamente pela ascensão desses que vão ser chamados de regimes totalitários. Na aula passada, nós falamos aqui sobre a Rússia, nós falamos aqui sobre a Revolução Russa, e nós vimos que no caso da Revolução Russa, nós vamos ter aqui um processo, e esse processo vai pegar um país que está basicamente no medieval. Nós temos aqui um sistema medieval no qual a maior parte da população é analfabeta, a maior parte da população não sabe ler e é miserável, ela vive na miséria com pouquíssima coisa, e nós vamos, a partir desse sistema no qual a população estava descontente, a população estava na miséria, ela vai passar pela Primeira Guerra Mundial, que vai dar o estopim para essa população aqui se revoltar contra esse sistema, e a partir disso elas tentarem construir um outro sistema. Esse outro sistema, ele vai ser gerado a partir da liderança desses dois caras aqui, Lenin e Trotsky. E a partir do momento que nós temos a liderança desses dois caras aqui, nós temos o estabelecimento de um novo sistema, que nós vamos falar que é o sistema socialista. Esse sistema socialista vai ter ali a disputa entre o Trotsky e o Stalin, depois da morte do Lenin. Nós temos aqui na disputa desses dois aqui, nós vamos ter aqui a morte do Lenin com um picador de gelo. E a partir do momento nós temos aqui a ascensão do Stalin como líder absoluto da agora União Soviética. E esse líder absoluto da União Soviética aqui vai se estabelecer como a pessoa, a liderança dessa agora que vai se tornar a maior ou a segunda maior potência mundial durante todo o século XX. Nós falamos aqui também que o stalinismo, ou a liderança do Stalin, ela também custou ao povo russo. O povo russo, nós tivemos uma boa quantidade, milhares e milhares de pessoas que foram para campos de trabalhos forçados. Nós tivemos ali milhares de pessoas que acabaram trabalhando anos e anos nesses campos e acabaram morrendo nesses campos. Então a Rússia saiu de uma época medieval, saiu de um sistema medieval e foi se tornar a maior potência do mundo, ou uma das maiores potências que o mundo já viu, mas isso foi feito a um custo de milhares de mortes, a um custo de milhões de pessoas que foram ali afetados, foram perseguidos por esse regime. O que nós estamos vendo aqui hoje é o totalitarismo. E por que eu fiz essa retrospectiva aqui? Eu estava falando aqui sobre a questão do stalinismo, estava falando aqui sobre a questão da Revolução Russa. Muita gente coloca o Stalin também na questão do totalitarismo. Outras pessoas não colocam. Muita gente
falando que que o Stalin se encaixa perfeitamente nesse sistema. Outras pessoas dizem que não. O sistema que eu vou utilizar aqui, o termo que eu vou utilizar aqui é seguindo a criadora do termo, a Hannah Arendt, e a Hannah Arendt vai definir o totalitarismo seguindo o passo a passo que eu vou fazer com vocês hoje aqui. Então, vejamos aqui o que é totalitarismo, o que é totalitarismo e como são as principais características do totalitarismo. Eu vou tentar aqui mostrar as diferenças do totalitarismo para os outros regimes e por que nós podemos encaixar esta pessoa ou aquela pessoa num regime totalitário ou não. Agora, se você, na sua opinião, acha que essa pessoa ou não se encaixa no regime totalitário, aí é com você, com essa opinião. O que estou aqui, no meu papel de professor, no meu papel de historiador, é apresentar as características que têm em comum nesses regimes que nós vamos chamar de totalitários. A partir disso, vamos aqui sair com a frase do Mussolini, que vai ser a característica do Estado totalitário, vai ser a definição do Estado totalitário. Nada contra o Estado, nada acima do Estado, nada fora do Estado. Mussolini, então, a partir dessa mensagem, está tentando dar aqui não somente um slogan, mas ele está tentando aqui dar uma definição do que é o totalitarismo. Ele está dando uma definição do que é o totalitarismo para ele, que é tudo isto, tudo que nós somos, tudo que nós podemos ser como sociedade, estar dentro desse Estado. Aí fica um pouquinho complexo que nós vamos ter aqui que destrinchar para conseguir compreender. Vamos aqui com calma então. O que seria uma definição de totalitarismo? Totalitarismo é um sistema de governo. Ele é um sistema de governo que concentra os poderes de toda a sociedade na mão de uma pessoa, de um chefe, de um líder ou de um único partido que tem essa figura desse líder, tem essa figura desse chefe. Mas ou o poder está concentrado na mão desse chefe, ou o poder está concentrado nesse partido que tem uma liderança ali. Mas o que nós temos aqui? Um partido ou um líder que controla as vontades das pessoas, que manipula as vontades das pessoas. E a partir disso, ele controla e manipula todas as atividades sociais, todas as atividades econômicas, todas as atividades políticas, todas as atividades culturais e até mesmo as atividades religiosas. É um Estado, um líder que tem o poder do Estado inteiro na mão dele e a partir disso ele controla todos os aspectos da sociedade. Muito bem, essa é a nossa primeira definição, guarde ela. A partir dessa primeira definição aqui, nós temos aqui os regimes que nós vamos ter aqui no século XX. Nós vamos ter aqui a democracia liberal, nós vamos ter aqui o autoritarismo e nós vamos ter aqui o totalitarismo. A democracia liberal, então, ela vai ser caracterizada por um governo eleito pelo povo. Nós vamos ter aqui vários partidos políticos com visões opostas, com visões extremamente diferentes. Nós vamos ter aqui liberdades individuais e nós vamos ter aqui liberdade econômica. Já um regime autoritário, nós temos aqui um governante que é um ditador, que governa segundo os interesses da elite daquela sociedade. Nós vamos ter aqui a abolição dos partidos políticos, nós não temos nenhum partido político, nós não temos nenhuma representação política da maioria da sociedade. Nós temos aqui a censura dos meios de comunicação, nós temos aqui a repressão e violência de todos aqueles que são contra o governo e nós temos aqui a população se colocando de maneira passiva em relação a esse regime autoritário. Nós podemos encaixar aqui, por exemplo, a ditadura militar brasileira. E nós temos aqui o totalitarismo. O totalitarismo é um país comandado por um líder. Há um único partido político, ou partido do líder. Nós temos aqui censura aos meios de comunicação. Esses meios de comunicação geralmente funcionam como propaganda para esse líder. Nós temos aqui repressão e violência que são usadas contra os opositores ao governo. E nós temos aqui a busca por mobilizar a sociedade pela propaganda. Então, a grande diferença entre o autoritarismo e o totalitarismo é exatamente que no autoritarismo há uma imposição do governo, uma imposição violenta do governo e há uma anestesia, há uma passividade da população. A
A população está passiva, olhando aquele governo mandar nela. Enquanto que no totalitarismo, nós temos ali uma manipulação da população, e essa manipulação da população, ela mobiliza. Essa propaganda do governo, ela mobiliza, ela movimenta a professora, ela emociona as pessoas a se motivar, se manifestar e apoiar aquele governo. A partir dessas três definições aqui, então, o Stalin, ele é colocado boa parte das vezes aqui como totalitário, mas na maior parte das vezes ele é colocado como autoritarismo. Então, você, dependendo do ponto de vista, você poderia colocar o Stalin em uma dessas duas coisas aqui, mas a maior parte dos autores classifica ele como autoritário e não como totalitário, dentro dos quesitos aqui colocados. Agora vejamos as características do totalitarismo. Nós temos aqui como características gerais a defesa de um Estado forte, de um Estado ali que defenda a nação, defenda todos os interesses da nação. Nós temos a defesa aqui de um líder absoluto, que ele é o representante máximo de toda a nação, ela é representante máximo dos valores da família, de todo aquilo que faz a nação ser a nação, de tudo aquilo que faz a Alemanha ser a Alemanha, de tudo aquilo que faz a Itália ser a Itália. Nós temos aqui um partido único, o partido do líder, obviamente. Nós temos aqui uma ditadura e uma repressão, então nós temos aqui uma perseguição às pessoas que são contra o regime, às pessoas que criticam o regime, e nós temos aqui uma manipulação ideológica. Essa manipulação ideológica faz com que as pessoas se convençam de tudo aquilo que o líder absoluto fala é uma verdade. E uma verdade incontestável. E a partir do momento que você está indo contra ao líder, a partir do momento que você está indo contra essa mensagem desse salvador, você está traindo a nação, você está falando uma mentira. Essa manipulação ideológica, na realidade, é uma lavagem cerebral, que a pessoa é convencida de que esse regime totalitário, esse líder, não é capaz de errar. A partir disso, o que nós temos aqui? Quais são os regimes que são considerados totalitários? Nós podemos encaixar outros nessas definições? Sim. Quais são os regimes que são considerados totalitários dentro desse argumento aqui, dentro daquilo que a Hannah Arendt está colocando? Nós temos aqui o fascismo do Mussolini na Itália. Nós temos aqui o nazismo do Hitler na Alemanha. Nós temos aqui o salazarismo do Salazar em Portugal. E nós temos aqui o franquismo do Franco na Espanha. Esses regimes, então, eles vão ter uma característica em comum, e a partir dessas características em comum, nós podemos falar que eles são semelhantes, eles fazem parte de um mesmo grupo. Podemos colocar outras pessoas nesse grupo? Dependendo de quanto você aceitar, de quanto você manipular o termo, você pode encaixar quem você quiser nisso. Mas aqueles autores, os mais sérios autores, a autora que criou o termo totalitarismo, ela acredita que são esses. A partir disso, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui os 4 grandes líderes desse totalitarismo. Nós vamos ter aqui o Mussolini, nós vamos ter aqui o Franco, nós vamos ter aqui o Salazar e nós vamos ter aqui o nosso bom Hitler. Os que mais ficaram famosos foram justamente o Mussolini e o Hitler por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas os que mais duraram foram exatamente o Franco e o Salazar. Salazar, inclusive, que tem uma história pessoal com a minha família, porque ele expulsou meu bisavô de Portugal, que era jornalista, foi expulso aqui para o Brasil justamente porque estava falando mal do Salazar. Agora, o que nós temos em comum aqui, então, entre esses regimes aqui? São regimes que tinham um líder totalitário, ele chega ao poder, e a partir do momento que ele chega ao poder, nós temos aqui esse líder, ele movimentando as estruturas, ele movimentando toda a capacidade do Estado para ele, para beneficiar o partido dele, mas aqui utilizando as estruturas do Estado, as instituições do Estado, como por exemplo a polícia, como por exemplo o poder judiciário, como por exemplo o poder legislativo, fazendo as leis e reprimindo com violência, com repressão,
aqueles que são opositores a ele e utilizando as estruturas do Estado, utilizando tudo aquilo que nós temos para administrar a sociedade, para manipular ideologicamente a sociedade. E a partir do momento que nós manipulamos a sociedade, nós convencemos a sociedade que a nossa ideia é a única verdadeira. Que o que nós falamos é a única verdade, e tudo aquilo que nós fazemos é correto, e tudo aquilo que nós somos criticados está errado. A partir disso, nós temos um contexto no qual essas ideias e esses regimes surgiram que nós temos que levar em consideração. Nós temos aqui uma Primeira Guerra Mundial que foi muito mal resolvida, então nós temos um revanchismo entre aqueles personagens da Primeira Guerra Mundial que desejam ter uma nova guerra para tentar resolver esses problemas que não foram resolvidos na Primeira Guerra Mundial. Nós temos aqui um nacionalismo ferido, nós temos aqui um nacionalismo que foi atingido na sua alma, tanto na Itália, como na Alemanha, como na Espanha, como em Portugal, por não considerar então que a Primeira Guerra Mundial ela teve um fim que foi digno da nossa nação. Então os alemães acreditaram que eles foram humilhados na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e a partir disso eles querem voltar a ser a grande Alemanha. Então nós temos aqui uma crise econômica depois da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter ali 2 décadas que vão ser terríveis economicamente. Nós vamos ter ali uma crise econômica que vai gerar uma crise social enorme. Nós temos aí hiperinflação, inflação de 2.000% na Alemanha. Nós temos ali as pessoas na Alemanha não tendo dinheiro para comprar roupa, não tendo dinheiro para comprar comida. Nós temos então uma crise social muito grande. Essa crise social faz com que as pessoas procurem respostas ou procurem culpados. No caso aqui, um possível culpado são os socialistas, são os comunistas, que vão ser aqui culpados na Alemanha e na Itália. E então nós temos aqui um movimento antifascista. Nós temos aqui as outras pessoas criticando o liberalismo e falando que o liberalismo foi o culpado de tudo que isso está acontecendo. Então nós também temos um movimento antiliberalista. E nós temos aqui um movimento antidemocrático falando então que a democracia, mas principalmente os políticos que foram eleitos, seriam políticos corruptos. Então a democracia seria um regime ruim. E a partir disso, nós temos um movimento antidemocrático, principalmente contra essa camada política que não consegue resolver essa situação, não consegue dar conta dessa crise econômica e dessa crise social que nós temos nesse momento. A partir disso, nós vamos ter aqui o autoritarismo como característica do totalitarismo. Então, nós temos aqui o autoritarismo. O que é? O autoritarismo, então, é essa necessidade de reafirmação de uma autoridade. Essa necessidade desse regime se colocar como uma autoridade não só uma autoridade que deve ser respeitada, porque ela é a lei, porque ela é a força, mas deve ser respeitada porque ela sabe o que é melhor para a nação. Então, essa autoridade ela vai ser imposta para a nação. Essa autoridade ela vai impor para a nação uma doutrina, ela vai impor para a nação uma ideologia, que vai ser, muitas vezes, vai imitar características do militarismo, ele vai imitar essa característica de obediência, vai imitar essa característica de uma vez que eu dei uma ordem, você tem que obedecer, mas ele vai imitar essa característica principalmente de que a sociedade tem uma ordem, tem uma hierarquia. E a partir do momento que essa hierarquia está estabelecida, você tem que obedecer essa hierarquia. Se você está na parte de baixo da hierarquia, você obedece quem está na parte de cima da hierarquia. E a partir do momento que essa hierarquia está estabelecida na sociedade, o seu papel é obedecer. Esse autoritarismo, então, ele vai ter como característica maior a antidemocracia. Ele é antidemocrático, justamente porque a democracia é o local da conversa, é o local da disputa, é o local do diálogo. O autoritarismo não aceita diálogo, o autoritarismo quer obediência. E a partir do momento que ele quer obediência, ele quer um Estado forte. Mas um Estado forte para defender a sociedade? Não. Um Estado forte para conseguir impor as suas ideias. Impor que seja pela violência, mas
É um Estado que consiga ter a força necessária para impor aquilo que for necessário para a sociedade. Nós temos aqui a figura do líder absoluto. Ele é a autoridade absoluta. Ele é a fonte de conhecimento. Ele é a fonte de sabedoria. Ele é a fonte de verdade desse regime autoritarismo. Nós temos aqui o uso da repressão e violência contra os opositores. Mesmo que você seja uma pessoa que seja do partido do cara, mas se você criticou principalmente a figura do líder, você vai ser reprimido. Você vai sofrer uma violência do Estado, porque nesse regime não se aceita críticas. Nesse regime não se aceita oposição, mesmo que essa oposição seja de um amigo. E nós temos aqui a manipulação ideológica. A manipulação ideológica de que se você está sofrendo repressão, se você está sofrendo uma violência do Estado, é porque o culpado é você. É porque você quebrou uma regra. É porque você quebrou uma lei. Você é o bandido. Você é o criminoso. Então o culpado é você. Não é o culpado o regime que é violento, que é repressor, que não aceita ser criticado. Não. O culpado é você. Outra característica que nós vamos ter, como eu falei para vocês, é a procura de um inimigo. E qual que é o inimigo por excelência desses regimes totalitaristas? Ele é o comunismo. Ele é o socialismo. Então esse sentimento, essa ânsia, essa vontade de arranjar e falar assim, aquele cara lá é o bandido, é o criminoso, é o anticomunismo. O anticomunismo ele era uma característica muito forte, principalmente do nazismo e do fascismo. O maior inimigo do fascismo e do nazismo é exatamente os comunistas, é exatamente os socialistas. Então, nessa crise social, as pessoas vão procurando soluções. Nessa crise social, surgiram um monte de partidos socialistas, surgiram um monte de partidos comunistas. Esses caras vão ser vistos como inimigos. O marxismo, a ideia que influencia esses caras, a ideia no qual esses caras se baseiam, ele vai ser visto como inimigo, principalmente pela burguesia, principalmente pelos comerciantes ricos, principalmente pelos empresários ricos, que viam nisso o temor de que o poder deles na sociedade, o dinheiro deles na sociedade ia ser roubado por esses trabalhadores que eram pobres, ignorantes e analfabetos, que queriam ali ter o direito a ter um salário melhor, um direito a uma condições de trabalho melhor e tudo mais, às custas do lucro do burguês, às custas do lucro do comerciante. Então o que ele quer? Ele vai combater essas ideias marxistas. Ele vai combater essas ideias de que o trabalhador tem direitos. Ele vai combater essas ideias de que o trabalhador é aquele que gera o lucro, aquele que gera a riqueza da nação. Não. É o burguês. É o comerciante. É o empresário. Ele é o motor da nação. E nós temos aqui, então, um sentimento, essa raiva, esse ódio que nós vamos ter contra os comunistas, nós vamos ter aqui, então, um sentimento que vai para a violência, vai para a violência de fato, e a partir disso nós temos aqui a perseguição aos comunistas e socialistas, que, inclusive, vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser torturados e vão ser mortos por esses regimes totalitários das maneiras mais bárbaras possíveis e imagináveis. O que nós temos aqui? Unipartidarismo. Então, nós temos aqui a defesa de um único partido. E por que você tem um único partido? Para o fascismo, por exemplo. Um único partido se coloca justamente porque, se você tem diversos partidos, nós temos ali uma disputa entre as pessoas, enquanto nós temos uma disputa interna no país, o que acontece é que o país fica dividido, e um país dividido é um país fraco. A partir do momento que nós temos um único partido, a partir do momento que nós temos uma única ideia, nós temos aqui então uma única direção, nós não temos divisão e nós temos um país forte. Nós temos um país que tem uma direção, que tem um objetivo, um país forte. Nós temos então que defender que todos os outros partidos sejam extintos, e a partir do momento da extinção de todos esses partidos, nós temos um único partido, o partido do líder. É ele que tem o projeto, é ele que tem a visão, é ele que tem o objetivo que vai levar a nossa nação para frente.
A defesa aqui, então, também se faz se o Estado tem que ser forte, se o Estado tem que ter os mecanismos para ele conseguir ele impor a vontade desses regimes totalitários, nós temos aqui também uma defesa do militarismo. Mas uma defesa do militarismo não somente na força, mas nessa ideia de serviço à nação. Nós temos essa ideia militar de que você está prestando um serviço à nação e a partir disso, de que você é aquele patriota que está ali se sacrificando para a nação. Mas a ideia também de eficiência. A estrutura militar, uma estrutura hierárquica, uma estrutura no qual existe obediência, no qual você dá uma ordem, essa ordem é respeitada. Então é uma estrutura eficiente. Não tem conversa, não tem ladainha, não tem ficar enrolando aqui ou ali, não tem aquele funcionário público fazendo corpo mole, não tem nada. Mandou, obedeceu. Então, serviço e eficiência. E a partir desse serviço e obediência, nós temos a ideia de que essa cultura militar vai estabelecer uma hierarquia na sociedade e a partir dessa hierarquia nós vamos garantir uma obediência na sociedade. Essa obediência que vai garantir que as ideias do líder, as ideias do partido único sejam respeitadas e sejam obedecidas na nação. Esse militarismo, ele vai ser um militarismo agressivo. Ele vai ser agressivo com os inimigos internos, mas ele vai ser agressivo com os inimigos externos. Com os inimigos internos, nós temos aqueles que dividem a nação. Nós temos aqueles que querem ideias diferentes do regime totalitário. Então nós temos aqui o inimigo interno. Nós temos aqui as minorias. Nós temos aqui, então, os comunistas, os socialistas, nós temos aqui os negros, nós temos aqui os indígenas, nós temos aqui os homossexuais, nós temos aqui os ciganos, tudo aquilo que é diferente na sociedade. Esses são os inimigos internos, esses são aquilo que divide a sociedade. Mas nós somos militaristas agressivos também com aquele inimigo externo, com aquele inimigo que está ameaçando a nação. Nós somos então um militarismo agressivo então com aqueles que são ameaça externa. Quem é a ameaça externa? É a União Soviética. São esses comunistas, são esses socialistas. Então nós sempre temos esse jogo, o inimigo interno e o inimigo externo. E nós sempre temos esse militarismo agressivo. Nós temos que ser agressivo da proteção da nação. Nós temos aqui o revanchismo militar. Nós temos aqui então a Alemanha, a Itália, insatisfeitas com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. O que nós vamos fazer? Nós temos aqui que cultuar falando assim, agora nossos militares vão ficar fortes, nossos exércitos vão ficar fortes, e se acontecesse a guerra agora, nós teríamos um outro resultado, as coisas seriam diferentes. Nós temos aqui um Estado, então, que ele é militarizado. Um Estado que ele vai da educação, das escolas, todas as instituições, ele vai pregar então essa hierarquia, ele vai pregar então essa obediência, vai pregar essa eficiência, esse serviço, essas ideias, essa doutrina militar vai ser pregada em todo o sistema do Estado e todo o Estado tem que servir ao líder, todo o Estado tem que obedecer ao líder. Então você vai colocando pessoas que são obedientes, pessoas que servem ao seu propósito em cada uma das estruturas do Estado. Nós temos aqui então um Estado que tem que ter força, um Estado que tem que impor a disciplina na sociedade, um Estado que tem que impor a ordem acima de tudo. A massa, esse povo ignorante, esse povo analfabeto, esse povo tem que ser submisso. Porque ele não sabe pensar. Ele tem que ser liderado. Ele tem que ser doutrinado. Ele tem que ser levado pela mão. Então nós temos aqui a doutrinação da massa. Essa massa ela vai ser educada nas escolas. Ela vai ser educada a obedecer nas escolas. E se ela não entender o recado com a educação, se ela não vai entender o recado na escola, ela vai entender o recado por uma base da violência. Ela vai entender o recado no base na paulada na cabeça. Mas ela vai ser doutrinada, ela vai ser convencida a obedecer. Ela vai ser convencida a se manter em ordem. E nós temos aqui os militares, o militarismo no poder.
como característica. Então nós temos aqui generais, tenentes, comandantes, sendo colocados aqui em posições políticas. E a partir disso, eles vão ali militarizando a sociedade, eles vão ali hierarquizando a sociedade, estabelecendo hierarquia e obediência. Essa disciplina, então, ela vai ter demonstrações pela sociedade. Os regimes totalitários gostam dessas demonstrações teatrais, essas demonstrações espetaculares, essas demonstrações no qual milhares e milhares de pessoas demonstram ali essa ideia de disciplina, ordem, obediência. Essa ideia de que a partir do momento que você está obedecendo, a nossa nação vai dar certo. Porque todo mundo está em uma direção, todo mundo está indo junto em uma única direção. Essas demonstrações vão ser feitas por todos os quatro. Em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, nós vamos ter fotos e mais fotos, milhares e milhares de pessoas perfiladas, milhares e milhares de pessoas perfeitamente em ordem, perfeitamente disciplinadas, milhares e milhares de pessoas perfeitamente obedientes. Essas demonstrações, elas vão ser feitas de maneira espetacular. E elas vão utilizar também, vão ser uma ferramenta de convencimento das pessoas, que vão se maravilhar, vão fantasiar com aquelas demonstrações gigantescas de milhares de pessoas de estar ali naquela massa, e a partir do momento que você está naquela massa, você perde a sua identidade e se você transforma mais uma pessoa que está obedecendo. E a partir disso nós vamos ter uma propaganda muito grande. Nessa propaganda, esses slogans também militaristas. A guerra é salvadora da humanidade e nela a humanidade se tornou-se grande. Então a guerra como motor da história. A guerra como a grande incentivadora da ciência, por exemplo. E a partir disso, a sociedade ela se torna grande a partir do momento que ela se torna mais forte ao vencer conflitos. Tem aço, tem pão. Mais vale um dia de leão do que 100 anos de cordeiro. Então, a guerra, então, como esse momento de forja da sociedade, esse momento no qual você vai pegar o ferro que está ali torto, está ali sem aquela pessoa que não está conseguindo ir direto na sociedade, e a partir da crise ali você vai martelar a pessoa até você conseguir tirar ali uma espada muito bem forjada daquela pessoa, conseguir uma pessoa que realmente consiga sustentar a sociedade, que seja ali um exemplo dos maiores valores daquela sociedade. Mas como é que isso vai acontecer? A partir do momento que você colocar a pessoa naquela crise e ela, a partir daquela crise, ela surgir depois da crise maior. A guerra, então, a guerra está para o homem tal qual a maternidade está para a mulher. Então, a guerra ali como uma definidora, como, por exemplo, uma passagem da adolescência para a vida adulta. Você precisa passar por esse batismo de sangue, você precisa passar por esse momento de carnificina para você separar aqueles que são os adolescentes, aqueles que são os meninos dos homens. E a partir do momento que você passou por esse batismo de sangue, você tem essa ideia fantástica, essa idealização de que a guerra vai transformar você em um homem. Passo disso, ao lado do militarismo, nós vamos ter também o nacionalismo. E o nacionalismo é a síntese do que seria os valores materiais, os valores espirituais, os valores da nação. Então você seleciona alguns desses valores da nação e você monta um papelzinho para você e fala: isso é o que é a nossa nação, isso é o que é Brasil, isso é o que é Alemanha, isso é o que é Itália. Esse pacotinho aqui. Todas as outras características do seu mundo, todas as outras características do seu país, esquece. Esse papelzinho aqui, esse conjuntinho aqui de valores que são, na realidade, os valores desse grupo agora que vai estar no poder, eles vão ser agora os valores da nação. A defesa, então, o nacionalismo, eles colocam que, a partir do momento que eles estão defendendo esses valores, nós estamos defendendo os valores da própria nação.
Nós estamos defendendo os interesses, nós estamos defendendo o modo de vida do brasileiro, nós estamos defendendo o modo de vida da Alemanha, nós estamos defendendo o modo de vida da Itália, da Espanha, de Portugal, mas nós estamos defendendo os valores. E a partir do momento que nós estamos defendendo os valores, nós estamos defendendo o país, nós estamos defendendo a nação. Então nós temos aqui o nacionalismo como aquele que pretende preservar a nação grande, a nação que progride, a nação que dá certo. E a partir do momento que você defende as ideias desses caras aqui, a partir do momento que você defende as ideias do totalitarismo, você também está defendendo uma nação que é grande, uma nação que dá certo. Agora, o que nós temos aqui como característica desse nacionalismo? Primeiro, o ufanismo. Ele é um nacionalismo exagerado. Então, o totalitarista, ele vai exagerar... Bom, vocês entenderam. Pensa numa coisa exagerada. Pensa num cara que fala assim: eu sou um patriota. Eu sou. E como diria meu avô, aquele que diz que é, nunca é. Então, meu avô geralmente acompanhava essa frase dizendo: me aponte um moralista que eu te apontarei um hipócrita. Mas vamos lá. E nós temos aqui, então, um nacionalismo que é exagerado, máximo. Nós temos aqui um patriotismo acima de tudo, a nação, a pátria acima de tudo. Nós temos aqui um fanatismo. Essa pessoa aqui, ela é fanática. Essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que ela vai fazer atos que são exagerados. Ela vai fazer uma defesa que vai ser que você vai olhar e vai falar: isso é irracional, isso não faz o mínimo sentido. Mas é aquilo que ele tem que fazer. É aquilo que ele acredita. É porque, mesmo que ele esteja errado, ele está se sacrificando pela nação. Ele, indivíduo, que é menor, que é menos importante, está se sacrificando pelo todo, pela nação. Então é uma noção de sacrifício, mas é uma noção de doação. Uma doação à sociedade. Você está se doando à sociedade. A partir do momento que você está fazendo essa doação, você está ali fazendo aquilo, o máximo que você pode fazer. O máximo que você pode dar para a sua sociedade. E uma questão de xenofobia, ou seja, ódio por tudo aquilo que é diferente, ódio principalmente por aquilo que é de fora da sua sociedade. Então você vai odiar, se é alemão, todos aqueles que não são alemães, ou tudo aquilo que não se encaixa na sua ideia do que é alemão. Se você é um italiano, você vai odiar tudo aquilo que não é italiano, ou aquilo que não se encaixa na sua ideia de italiano. E assim por diante. A xenofobia, então, é ódio ao estrangeiro. O que nós vamos ter aqui, então, é esse nacionalismo sendo demonstrado publicamente. Você tem que demonstrar, você tem que falar, você tem que se vestir, você tem que ser este nacionalista. E a partir do momento que você está demonstrando, a partir do momento que você está falando, a partir do momento que você está se vestindo como esse nacionalista, como símbolos dessa nacionalidade que agora a gente montou, que agora a gente construiu, falando que essa é a nacionalidade da nação, você está dentro desse grupo. Se você não se fala, se você não se veste, se você não faz igual esses caras aqui, você não está dentro. Então você está fora, você é um inimigo. Você deve ser perseguido. Você deve ser combatido. Você é um inimigo. É isso que nós vamos ter aqui. Demonstrações. Demonstrações de nacionalismo. Demonstrações de patriotismo. Demonstrações de que você é desse grupo. Que você fala que nesse grupo. Que você se veste que nesse grupo. Porque agora todas as coisas que você é, todas as coisas que você faz, todas as coisas que você fala tem que se encaixar exatamente como está sendo colocado aqui pelo regime totalitário. Então nós temos aqui as pessoas enfileiradas, iguais, vestidas, uniformizadas, obedientes. E a partir do momento que nós temos aqui demonstrações e mais demonstrações, se você não faz parte dessas demonstrações, se você não participa dessas demonstrações, nós já estamos separando.
o joio do trigo. Nós já estamos separando o patriota do não patriota. Nós já estamos separando aquele que é nacionalista, aquele que está a favor, aquele que é do nosso time e aquele que não é do nosso time. Nós já estamos separando o amigo do inimigo. Nós já estamos determinando se é ou não é. É o nós contra eles. E a partir disso nós já estamos ali identificando o inimigo a ser combatido. O inimigo que está enfraquecendo a nossa sociedade. Mas isso é tudo visto como um olhar romântico. Então você vai romantizar, você vai idealizar isso tudo. Você que está participando dessas demonstrações, você que está se vestindo, você que está falando, você que está fazendo igual a esses caras, você está ali dentro de tudo aquilo. E aquilo vai se tornando uma ideia romântica, vai se tornando idealizado. Esse amor à pátria, esse amor que é maior do que você, essa importância que é fazer parte desse grupo, é maior do que você estar dentro de algo que é maior do que você. Estar dentro de algo que é realmente importante. Então nós temos aqui uma ideia de sacrifício. Sacrifício pelo Estado. Sacrifício maior. Não há coisa mais importante, não há coisa maior para você fazer na sua vida do que se sacrificar pelo Estado. E se sacrificar ainda mais pelo líder. Se sacrificar ainda mais por essa pessoa que é a pessoa que tem a visão, é a pessoa que tem o caminho para levar a sua sociedade que estava em crise econômica, em crise social, e tornar ela grande novamente, e tornar ela mais. Progredir. Esse romantismo, ele é idealizado. Ele não existe. Você vai estar colocando o que você está fazendo num pedestal, como se não existe a possibilidade de crítica. Você está colocando o líder num pedestal, como se não pudesse criticar ele, ele não fosse ser humano, ele não fosse capaz de errar. Nós temos aqui uma ideia de fé. E fé é isso, é a crença, e é uma crença que não necessariamente precisa ter razão. Você só tem a capacidade de crer, a capacidade de acreditar em alguma coisa, sem uma razão racional para isso. Isso é fé. A ideia de sacrifício. A ideia de que você tem que se sacrificar por essa coisa que você acredita. A ideia de que você tem um amor, você tem algo maior. A ideia de que a partir desse amor você tem que se doar. A ideia de que tudo isso que você está fazendo é honrar. Honrar seus pais, honrar a sua sociedade, honrar a sua pátria, honrar a sua nação, mas acima de tudo, honrar ao seu líder. E nós temos aqui a razão. O motivo, a nossa capacidade de pensar, sim, mas ela é sempre vinculada à submissão. Se você está obedecendo, você está pensando de fato. Se você não está obedecendo, você está criticando, você não está pensando. Você é burro, você não pensa, você não é nada, você é uma pessoa ignorante, você deve ser perseguido, você deve ser morto. A razão, sua capacidade de pensar, ela faz sentido enquanto você está obedecendo. Enquanto você está dentro dessa doutrina, enquanto você está dentro dessa ideologia que foi colocada pelo regime autoritário para você. Então nós temos aqui a figura do líder. E essa figura desse líder, ele vai se colocar. Ele vai se colocar a partir de uma propaganda muito forte, mas ele vai ser construído como essa figura maior. Essa figura que é maior que você, essa figura que pensa melhor que você, essa figura que demonstra, que mostra o caminho para você, e a partir disso ele vai estabelecer a ordem onde antes não tinha, ele vai estabelecer a obediência onde antes não tinha, ele vai organizar, ele vai hierarquizar a sociedade, e você vai ter essa ideia de que a sociedade agora está vencendo, que a sociedade agora está progredindo, que a sociedade agora está indo para frente, está melhorando, está se tornando grande novamente. Então, esses símbolos, essa demonstração de grandeza vai se espalhar por toda a nação, vai ser colocada para toda a nação, mas principalmente eu tenho que investir na juventude, em propaganda para a juventude, na educação para a juventude. Então, uma das primeiras coisas, por exemplo, que Hitler vai fazer é estabelecer os colégios militares, justamente porque ele quer educar, e a partir do momento que ele está educando, ele está doutrinando essas crianças.
Você está transformando essas crianças em futuros apoiadores dele. Esses futuros apoiadores podem ser jovens, por exemplo, que vão ali depois ser a base da SS, vão ser a base desse exército pessoal do Hitler, que vai ser tão importante para o Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, essa política ideológica, essa polícia ideológica, que vai ali caçar os inimigos do Hitler, que vai garantir ali a obediência à autoridade do Hitler. Mas também vai estabelecer essa ideia de que, a partir do momento que você está dentro dessa ideologia, a partir do momento que você está dentro dessa ideia, você deve se orgulhar. Seus pais devem se orgulhar de você. Então você tira essa foto todo orgulhoso, ali na frente da sua casa, os seus pais ali tirando a foto toda orgulhosa. Se dá até para ver depois a mãe da criança apertando as bochechas da criança aqui. Então nós temos aqui uma propaganda que vai seduzindo. Venha para o nosso time, obedeça e sua vida vai dar certo. Obedeça e tudo aquilo que você quer vai dar certo. Nós temos aqui as armas, a propaganda. Então nós temos aqui um grande investimento em revistas, um grande investimento em jornais, mas principalmente nas novas tecnologias. E as novas tecnologias desse momento aqui vão ser justamente o rádio e o cinema. O uso do rádio e do cinema para dizer, então, todos que têm 10 anos, junto conosco. Aqui, o jovem serve seu guia. Quem é seu guia? O líder. Então nós temos um culto ao líder. Esse chefe que está no topo de tudo, tomando todas as decisões, esse chefe é aquele que manda e todos obedecem. E todos devem obedecer. Hierarquia, obediência, serviço, eficiência. Lembra do militarismo. Então nós temos aqui um culto, incluindo cartazes, incluindo filmes, incluindo novelas de rádio, incluindo ali uma grande propaganda, utilizando toda a tecnologia, utilizando todo o Estado, a partir, por exemplo, de livros didáticos ali, elogiando ele, mas um culto a esse líder. Nós temos aqui a perseguição e a prisão a todos aqueles que ofendem ao líder, todos aqueles que criticam o líder. O líder não pode ser criticado. E principalmente tudo aquilo que ele representa, toda a vida dele, vão ser colocados numa maneira otimista, de uma maneira favorável. Então toda a vida do líder é uma vida que é de exemplo. Ele começa a sua vida desde a infância como um exemplo dos valores que ele está pregando. Então você vai fazer uma biografia do líder que vai provar que ele é esse líder por excelência, que ele é esse salvador por excelência. Ele é essa figura perfeita que você não pode duvidar. Esse culto ao líder, então, ele vai produzir uma adoração fanática. Ele vai produzir uma sensação de salvacionismo. Ele vai produzir uma sensação de que se você fizer aquilo que o líder está pregando, você vai ser salvo. Se você não fizer aquilo que o líder está pregando, o que vai acontecer é que a sua vida vai dar errado. Que você vai ser perseguido, você vai ser morto, alguma coisa ruim vai acontecer com você. Mas você tem que fazer aquilo que o líder está colocando. Ele vai fazer, então, um sistema de doutrinação para as pessoas. É uma lavagem cerebral nas pessoas. Que as pessoas não conseguem pensar, as pessoas não conseguem viver sem pensar dentro da lógica do líder, sem pensar dentro do discurso do líder. Para isso nós vamos ter símbolos que a pessoa vai ter que usar. Vestir, falar, pensar. Slogans que a pessoa vai ter que usar. Vestir, pensar, falar. Hinos patrióticos que a pessoa vai ter que cantar. Participar daqueles atos que vai demonstrar que ela é fiel, que ela é uma pessoa que é do grupo, que ela pertence àquele grupo, que ela não é o inimigo. No caso de Hitler, então, ele vai ser o exemplo máximo desse líder, justamente por causa da capacidade dele, da grande capacidade dele. Nós podemos criticar em Hitler em muitas coisas. Por exemplo, do ponto de vista militar, ele era um comandante militar bastante sofrível, alguns diriam extremamente incompetente. Porém, o Hitler, como orador, ele era realmente um ótimo orador. Ele falava muito bem para o público. Ele era considerado um orador brilhante por todos os seus contemporâneos, principalmente pelos seus inimigos. Ele era considerado carismático, ele era considerado muito sedutor. Ele era considerado uma pessoa que tinha a capacidade de convencer as pessoas pela voz,
pelos argumentos de praticamente qualquer coisa, de emocionar, de motivar as pessoas a ir junto com ele. E a partir disso, nós temos aqui uma figura que vai se tornar uma figura que é extremamente positiva de um lado, vai tornar a Alemanha grande novamente, mas extremamente negativa de outro lado. Ela que vai perseguir todos os seus opositores, vai perseguir as minorias e vai causar uma das piores guerras que a humanidade já viu. Nós temos então uma construção de uma figura que se baseia na propaganda. Uma propaganda que vai se tornar agora poder. Propaganda, ou a capacidade de você construir essa imagem, é poder. Utilizar então, construir uma imagem de carisma, construir uma imagem de magnetismo, construir uma imagem que vai utilizar slogans, que vai utilizar discursos que vão tornar as pessoas fanáticas, vão tornar as pessoas doutrinadas, vão tornar as pessoas convencidas de que ela tem que seguir essa ideia e tem que obedecer. Não pode questionar, não pode pensar fora deste quadradinho. Os meios de comunicação de massa aqui e as escolas vão ser responsáveis então por doutrinar essas pessoas. Doutrinar essas pessoas para amar. Amar a esse Salvador, amar a esse líder. E a partir disso nós temos a figura, então, a construção da figura do líder. Essa construção dessa figura do líder como pai da nação, como um homem carismático, como um homem amoroso, e a partir disso como um homem de família, como um homem que defende os valores, que defende a vida, como um homem que defende aquilo que há de melhor na sua nação. Uma pessoa que é o guia, que é o salvador. E a partir do momento disso, nós temos aqui os slogans: crer, obedecer, combater, acreditar, obedecer, lutar. Mussolini, por exemplo. Uma mentira dita por 100 vezes transforma-se em uma verdade. Goebbels, aquele que criou a propaganda, aquele que vai ser o chefe da propaganda do Hitler. Então ele vai dizer: não precisa ser verdade aquilo que você está falando, líder. Contanto que você repita o suficiente para as pessoas acreditarem que é verdade. Nós temos aqui, então, uma das coisas que ele mais repetiu, o terceiro Reich, será um Reich de 1000 anos. Então, aquilo que eles estavam fazendo com o Hitler, vai ser algo que vai durar por 1000 anos. Ninguém nunca vai derrubar o nazismo, ninguém nunca vai derrotar o nazismo. Nós temos aqui, então, a criação de uma ideologia oficial. Nós temos aqui um conjunto de ideias e um conjunto de práticas que vão se tornar oficiais. E a partir do momento que você está dentro desse conjunto, você faz parte do grupo. A partir do momento que você não está dentro desse conjunto de ideias e práticas, você não faz parte do grupo, você deve ser perseguido porque você é o inimigo. Então, não há liberdade de expressão. A imprensa é usada como propaganda a favor do Estado, então a imprensa só pode ser aquela imprensa que elogia o Estado, que elogia o líder. Qualquer imprensa que critica, qualquer imprensa que fala em contrário, qualquer imprensa que faz oposição, ela deve ser perseguida, ela deve ser destruída, ela deve ser completamente deixar de existir, fechada. E nós temos aqui, então, uma não permissão à crítica ao governo, ao líder, e uma igualdade. Oposição aqui é igual a traição. Se você se opõe ao líder, se você se opõe ao regime totalitário, você é um traidor da nação. Você é aquele que divide, você é aquele que enfraquece a nação. A partir disso, nós temos aqui a construção desse cara aqui, o Goebbels, que vai ali construir a figura desse cara aqui, o Hitler. E ele vai construir o maior exemplo do que nós temos de um regime totalitário. Desse uso da propaganda, o uso das novas tecnologias para você construir a imagem de uma pessoa. É verdade essa imagem que ele construiu do Hitler? Para o Goebbels, não interessa. O que interessa é convencer as pessoas, fazer com que as pessoas obedeçam, fazer com que as pessoas não pensem além daquilo que está sendo pregado, além daquilo que está sendo defendido pelo líder. Ficamos aqui então falando sobre o regime totalitário, me estendi um pouquinho aqui, então peço as minhas desculpas, mas é muito importante a gente entender o que é totalitarismo para a gente conseguir compreender o que é o fascismo e o que é o nazismo, principalmente. Mas também para a gente entender as críticas que estão sendo feitas, por exemplo, ao nosso governo atual, e se é justo ou não algumas críticas que estão sendo feitas ao nosso atual governo.
Para alguns de vocês, essas críticas vão ser justas, para outros de vocês não vão ser justas, mas vocês têm aí as informações, vocês têm aí as características na mão do que é o totalitarismo. Então, a partir disso, façam as suas escolhas, façam a sua opinião. Até mais, até a nossa próxima aula. E na nossa próxima aula nós vamos falar então sobre o fascismo. Se você ficou alguma dúvida sobre o que é o totalitarismo, então por favor faça um comentário, por favor me mande um e-mail que eu vou responder para você o mais rápido possível com o maior prazer. Até mais, tchau, tchau!